Oi, estava refletindo aqui esses dias e eu estava pensando que a maior forma de ingratidão que a gente pode demonstrar com relação a tudo que Jesus fez por nós é continuar colocando intermediários para estar entre nós e Deus. Porque Jesus veio justamente para que intermediários não estivessem no nosso meio. Então, às vezes a gente coloca como intermediário aquele podcast, aquele livro devocional, ou então aquela pregação. Não que Deus não fale através desses meios, ele fala. Mas uma vez meu pai me falou uma coisa assim muito interessante, né? Ele disse assim pra mim: Thaís, depois que eu conheci e entendi o evangelho, eu me fiz a seguinte pergunta: por que eu vou falar com o secretário se eu posso falar direto com o dono da empresa? E eu acho que isso faz muito sentido, né? Porque a sensação que dá é que Deus tirou a gente do Egito de fato, mas o Egito não saiu da gente. Porque em momento algum Deus estabeleceu Moisés como intermediário, mas o povo colocou ele como intermediário. Quando Deus apareceu, o povo ficou com medo. E Deus começou a falar, e o povo viu Deus falando. E por isso o povo temeu. Mas o povo não quis chegar perto de Deus. O povo não quis se achegar a Deus e ouvir tudo que Deus tinha para falar. E existe um versículo, que é o versículo da minha vida, que é Jeremias 33:3, que fala assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas ocultas das quais desconhece. Então, Deus quer revelar os seus segredos. Deus quer revelar aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Aquilo que Ele vai fazer através de você e em você. Mas muitas vezes a gente quer colocar intermediários, a gente quer pedir oração para as pessoas, enquanto a gente pode orar diretamente a Deus. A nossa oração ela não precisa ser perfeita, ela precisa ser genuína. Então, eu acho que essa é a maior forma de ingratidão, porque Jesus, ele se entregou na cruz justamente para que esse acesso fosse diretamente liberado, para que a gente pudesse ter uma relação direta não só com Deus, não só com aquilo que a gente coloca como divindade na nossa vida, mas como Pai. Então, a gente tem acesso direto ao nosso Pai. E muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com Deus como Pai. A gente pensa só naquele Deus que é mau, aquele Deus que castiga, aquele Deus que pune. Mas essa não é mais a nossa realidade. A partir do momento que a gente conhece Jesus e que a gente crê, que a gente confessa que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus veio como o nosso Salvador de fato e Ele se entregou na cruz por nós, não existe mais isso, porque na verdade tudo de ruim que a gente vive na nossa vida aqui no mundo sem conhecer Jesus são consequências das nossas escolhas, são escolhas erradas que a gente vive. Então muitas das vezes a gente precisa culpar alguém, a gente precisa colocar alguém no lugar que não tem lugar, não tem culpa. A nossa responsabilidade deve ser assumida e às vezes a gente não quer assumir. Então essa é a maior ingratidão que eu vejo hoje, é a gente sempre colocar alguém ou algo entre nós e Deus, enquanto Ele quer falar diretamente conosco. Então hoje, se você viu esse vídeo, eu te encorajo a começar uma relação com Deus. Assim como relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, de trabalho, a gente se desenvolve, que você possa se desenvolver também nessa relação com Deus, porque Ele quer falar com você, Ele tá pronto, te esperando, querendo te ouvir as suas angústias, ouvir tudo aquilo que você tem para falar do seu coração. Tá bom? Beijos.